Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí tem a semana decisiva para decidir quem será o seu novo treinador e o nome de um paraguaio vem sendo especulado aí. Vamos falar bastante dessa possibilidade, vamos falar também aí da semana do Vasco, o que esperar para o próximo jogo na Série B contra o CSA, como que está a situação do Marlon Gomes, será que ele vai ter condição de jogo? Vamos trazer também a classificação da Série B, como que está a vida do Vasco na competição, como que está aí a pontuação do Vasco e também a distância para o quinto colocado. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal se você é novo por aqui, meu brother. Tá chegando aqui pela primeira vez, é vascaíno, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber tudo que a gente postar aqui no nosso canal e vídeo todo dia notícia do Vascão. Se inscreve aí, ativa o sininho para ajudar a gente a chegar, meu amigo, a 180 mil inscritos. Também tô com uma baita novidade, meu segundo canal do Vasco. Mandei um segundo canal do Vasco para quem era inscrito no meu antigo canal Fute United, aquele canal virou outro canal do Vasco. Vou trazer mais notícias do Vasco lá e aqui, cara. Não vamos acabar com o nosso canal Vamos Vasco. Pelo contrário, vamos continuar trabalhando firme e forte para você ficar sempre muito informado aí com as notícias do Vascão, né? Agora com a chegada da SAF no Vasco, né? A história do nosso clube irá mudar. E para você não perder nada, ficar por dentro de tudo, já se inscreve aqui no nosso canal Vamos Vasco e também lá no meu outro canal lá. Vou deixar o link aqui na descrição, confere lá. Bom, pessoal, o Vasco que vai entrar em campo aí somente na próxima quinta-feira contra o CSA, fora de casa, né? Esse jogo muito importante para o Vasco manter uma distância considerável para o quinto colocado e também se aproximar mais ainda da segunda colocação, né? Vasco hoje é o quarto colocado com 42 pontos, está a 8 pontos do quinto colocado Londrina. Essa vitória contra a Tombense foi de extrema importância para o futuro do Vasco na Série B, né? Abriu uma boa distância para o quinto colocado e de quebra se aproximou mais ainda do Bahia e do Grêmio, né? O Grêmio acabou tropeçando, perdeu por 2-0 do CRB e o Vasco está somente a um ponto atrás da segunda colocação e também aí da terceira colocação. Muito importante o Vasco entrar bem nesse próximo jogo, um jogo fora de casa. O CSA, que vem de uma goleada, vai querer dar um troco no Vasco, né? O Vasco sempre encontra dificuldades quando enfrenta esse clube e a gente espera que o Vasco consiga passar bem por eles e consiga uma boa vitória. Para esse jogo, o Marlon Gomes já estaria preocupando aí a comissão técnica do Vasco, o jogador que teve uma lesão, acabou sendo substituído na partida contra a Tombense. Amanhã será feito o exame no jogador para ver a gravidade da lesão e assim que a gente tiver uma informação mais concreta, vamos trazer aqui no canal, mas a princípio ele já estaria preocupando sim a comissão técnica do Vasco. O Vasco vai ter que colocar novamente aí ou Gabriel Peck ou Figueiredo no time titular, né? Marlon Gomes que ontem jogou muito bem, voou em campo, cara, o garoto destruiu na partida, os minutos que ele ficou ali contra a Tombense foram suficientes para o torcedor vascaíno ver um grande potencial no garoto. E, logicamente também em outros jogadores, como o próprio Andrei Santos, que jogou muito bem, fez 2 gols ontem, mas a grata surpresa foi sem dúvida nenhuma o garoto Marlon Gomes, um jogador muito interessante, infelizmente teve essa lesão, a gente espera que não seja nada tão grave, que ele, se ele for ficar de fora, fique somente nesse jogo contra o CSA e volte na partida contra o Bahia, né, que vai ser somente no dia 28, fora de casa, um jogo muito importante também para o Vasco, um adversário direto, o famoso jogo de 6 pontos. É muito importante o Vasco vencer o CSA e ir mais tranquilo para esse jogo contra o Bahia, porque se o Vasco perde pro CSA, pode ser que chegue meio capengando contra o Bahia, né, numa fase não tão boa e também com os adversários que estão fora do G4 se aproximando. É muito importante uma vitória contra o CSA, depois o Vasco enfrenta o Bahia e logo à frente joga contra o Guarani. Deixe nos comentários o que você espera do Vasco na Série B, se você acredita no acesso tranquilo. Ao que tudo indica, o Vasco vai conseguir sim esse acesso, já tem uma distância considerável pro quinto colocado. E a gente espera que o Vasco continue vencendo bem os adversários diretos, né? Enfrentou a Tombense, um adversário que estava ali beliscando uma vaguinha no G4. O Vasco já despachou o Clube Mineiro e disparou aí na 4ª colocação. Bom, pessoal, vamos falar agora do mercado da bola do Vasco, né? O Vasco que tinha um acerto aí com o atacante Gustavo Maia, desistiu totalmente da contratação do jogador. O jogador, inclusive, estava no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco. Infelizmente, devido à demora do Barcelona, o Vasco desistiu totalmente da negociação e o jogador não será o novo atacante do Vasco. É a segunda vez que o Vasco desiste desse jogador e mais uma vez ele está longe de São Januário e não será atleta do Vasco. Infelizmente amanhã se encerra o prazo de contratações e o Vasco muito provavelmente não irá anunciar mais nenhum reforço
precisava ainda de mais um meia de criação, na minha opinião, e também mais um jogador para o sistema defensivo. Preferência, na minha opinião, um lateral esquerdo mais confiável. Trouxe aí o garoto Paulo Vitor, só que ele também não tá passando a confiança ao torcedor, né? Tanto que o Edmar continuou como titular, mas o jogador sem entrar em campo, o torcedor já vê ele com outros olhos, né? Não vê com aquela grande possibilidade de ser titular do Vasco. Infelizmente o Vasco contratou muito mal nessa janela e vamos torcer para que esse elenco aí que foi fechado dê conta do recado e o Vasco volte à elite do futebol. Mas como eu já falei em alguns outros vídeos, né, o mercado de transferência vai se encerrar para jogadores e não para treinadores, né? O Vasco ainda segue monitorando o mercado para tentar anunciar um novo técnico, já que infelizmente o Emílio Faro já deixou bem claro que não quer seguir como treinador efetivo do Vasco. Ele diz que é auxiliar, que a função dele é somente ser auxiliar, e com certeza ele já deve ter tido uma conversa aí com os dirigentes do Vasco, com o novo dirigente aí da 777 Partners, o Paulo Brax, e deixado bem claro a sua posição. Pode ser, quem sabe, o Vasco consiga convencer ele a pelo menos terminar o campeonato da Série B, que termina em novembro. A gente espera que ele continue aí no comando do Vasco. O Vasco vem ganhando alguns jogos importantes em São Januário, muito graças a ele, né? Porque nem quando o Maurício Souza estava, o Vasco conseguia vencer seus jogos. Mas se ele não for o técnico do Vasco, não seguir no comando, o Vasco aí tem alguns nomes já disponíveis aí para negociar. O nome preferido hoje seria o do Guto Ferreira, um treinador com vitórias na Série B e conquistas, né? Esse seria o perfil traçado pela 777 Partners. Também tem o nome do Renato Gaúcho e surgiu também uma possibilidade do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, ex-treinador do Coritiba, que foi demitido após o Coxa entrar na zona do rebaixamento aí na Série A. Inclusive o Coritiba tenta um desses treinadores que o Vasco deseja, né? O Guto Ferreira hoje é o principal nome para assumir o Coritiba. O Coxa deseja contratar o treinador e se o Vasco ficar esperando demais, pode ser que perca essa oportunidade. Eu ainda continuo achando que o melhor nome possível para o Vasco é o do Renato Gaúcho, mas vamos ver quem que a diretoria vai trazer. Na minha opinião, não me agrada nem um pouco trazer um treinador estrangeiro com o Vasco na segunda divisão, um trabalho que já está iniciado. O Vasco precisa subir de qualquer maneira, não pode ter nenhum tipo de aposta. Nem aposta que o Caso Brasil fez, que ele bancou a contratação do Maurício Souza, ferrou o Vasco totalmente na Série B, poderia custar caríssimo para o Vasco, até mesmo um acesso. O Vasco perdeu muitos pontos, perdeu a segunda colocação, perdeu a invencibilidade que tinha na competição e voltou a tomar muitos gols como era no ano passado. O Emílio Faro tem tentado corrigir esses problemas nesse último jogo, já ficou bem nítido que o Vasco melhorou bastante, principalmente na defesa. O sistema defensivo do Vasco, eu critiquei bastante no jogo contra a Ponte Preta, foi muito melhor na partida de ontem contra um adversário direto. E a gente espera que eles mantenham a calma e que eles voltem a jogar aquele futebol que apresentaram no início do campeonato, né? O Vasco não passava nada na defesa muito segura, passava uma grande tranquilidade ao torcedor. Mas deixa aí nos comentários quem para você deve ser o novo técnico do Vasco, se você daria uma oportunidade ao Emílio Faro, tentaria convencer ele de todas as maneiras de permanecer. Não está sendo fácil porque ele não quer continuar como técnico do Vasco. E também quem você contrataria se o Emílio Faro não fechasse com o Vasco. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tamo junto, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like, inscreve no canal aí pra fortalecer, forte abraço, ótima semana, tamo junto e é nóis!